todas essas tarefas de muito perigo, estão aparecendo equipamentos que tirem o operário de lá. Então, pesquisa que eu fiz com essa empresa que a gente fez foi financiada pela National Science Foundation, que é o NSF, que é o equivalente ao CNPq aí no Brasil. Uma coisa que estava acontecendo era que os operadores, essa máquina tem uma demanda tão grande para compra, todo mundo quer comprar essa máquina, e eles não conseguem treinar operadores com a velocidade da demanda. Né? Uhum. Então, eles têm um número limitado de pessoas para treinar, então a empresa veio, de novo, começando com problemas. Treinamento é uma coisa complicada para nós. Vocês são educadores, o que vocês podem nos ajudar com o treinamento? Então, a gente foi para um treinamento com realidade virtual. Né? Então, a gente desenvolveu, mas a nossa pergunta como pesquisador não é desenvolver o treinamento de realidade virtual, é perguntar, é um treinamento com realidade virtual melhor ou pior que um treinamento normal? Né? É esse tipo de... A gente está sempre perguntando, desenvolver eu posso desenvolver, mas qual é a vantagem? Né? Então, nós criamos um treinamento onde a gente conectou o controle real do equipamento, que a mesma caixa que controla o equipamento real, a gente ligou a caixa no computador, fizemos uma realidade virtual usando os óculos de realidade virtual e instalamos o operador no que a gente chama de uma Virtual Reality Treadmill, uma esteira de realidade virtual, que é uma esteira côncava que o operário, que tu caminha na esteira, né? Mas tu não sai do mesmo lugar, porque o teu sapato é um sapato que escorrega, que é um negócio que tu tá naquele côncavo, então tu pode caminhar, te movimentar na realidade virtual, mas tu tá amarrado na cintura para não cair e tu te movimenta e tu gira e não bate com a cabeça na parede. Então, a gente pegou todos esses equipamentos, montou e fizemos treinamento com essa realidade virtual. O que se aprendeu disso? Isso é um tipo de pesquisa que eu adoro fazer, porque me dá o resultado que é completamente diferente do que eu esperava. Né? O que aconteceu? O que a gente fez? A gente pegou 50 operários de obra que trabalham com demolição, tá? 25 a gente treinou no robô real com um treinador oficial da fábrica. O Mike, que veio da Europa, chegou aqui e treinou 25 operadores. 25 operadores foram treinados na nossa esteira virtual. Tá? Daí os 50 foram testados no equipamento real. Aí levamos eles para o equipamento real para demolir, quebrar uma viga. Tá? Então, os 50, ou seja, 25 foi treinado na máquina, 25 na realidade virtual, e os 50 foram testados, e a gente tinha critério para avaliar a eficiência do operador operando o equipamento. Quem que tu acha que foi melhor? Os que foram treinados na realidade virtual ou os que foram treinados no equipamento real? Eu diria que no equipamento real, para estar mais próximo ali do dia a dia. Foi o virtual, bateu de longe. Olha, de Por longe? quê? De longe. Por quê? Porque imagina um piloto que usa um simulador de voo. Tá? Tu consegue no piloto dizer, tirei os pneus, furei os pneus do avião, aterriza. Ele vai aterrissar 50 vezes e vai morrer no mundo virtual até que ele aprende a aterrissar. Tu não pode fazer isso num avião real. Chega para não, vai lá, tenta, eu vou tirar os pneus. E quando tu aterrissar, se cair, tu morreu. E daí eu pego outro piloto. Né? Ou seja, tu pode expor o operador em condições que no mundo real tu não pode. Né? Tu pode mostrar coisas que tu não pode fazer com o operador real. Então, é a mesma coisa. Se treina pilotos, mesmo que tu tenha avião, ainda se usa o simulador de voo, porque tu pode quebrar um vidro e tirar a pressão interna do avião, tu pode expor o piloto para situações que tu não pode, e que é no fundo, no final, que a gente fez. Outra coisa que aconteceu, que eu te disse, o controle é muito difícil de usar. O controle tem 2 joysticks e uns 10 botões. E
de acordo com a combinação, se tu apertar o botão 1 e 2 do joystick da esquerda, faz uma coisa diferente se tiver apertado o botão 1 e 2, 1 e 3, né? Então, o robô tem três articulações no braço, então, dependendo do movimentação que tu põe, tu mexe o primeiro braço, o segundo braço, isso e aquilo. Então, como o equipamento é muito caro, quando tu treina no equipamento real, o operador tem medo de quebrar alguma coisa naquele equipamento, né? Passar o limite do Na equipamento. realidade virtual, ele pegava aquele controle, ele mexia no joystick, ele batia na parede, ele ia, isso aqui. E em 15 minutos ele dominava o controle, que quando a gente foi para o mundo real, os que foram treinar no virtual, eles tinham assim, um conhecimento total do controle, e que os outros ainda estavam pensando, um número 1, com botão 2, com não sei. Então, foi muito interessante e aprendemos muita coisa fazendo isso. Então, é sempre pergunta, curiosidade, que eu disse, crítica, pensa. Então, o que a gente tem feito agora de pesquisa com esse robô de novo? Eu continuo trabalhando com esse robô. Agora, o que eu quero, o que eu acredito na viagem, antes desse robô ficar totalmente autônomo, eu acho que o próximo passo agora é tirar o operário da obra. E deixar o operário operar esse robô por teleoperação, né? Se eu conseguir fazer isso, eu vou ter mulheres trabalhando na construção, cuidando do filho no quarto do lado. Em casa, né? Podem operar. Ou seja, a gente reclama muito da falta de mão de obra na construção, porque a gente tem um número muito pequeno de pessoas que qualificam para essas obras. Se tu puder tiver pessoas em cadeira de roda trabalhando em obra, se tu tiver pessoas que não podem viajar para todo dia para o canteiro da obra, mas que podem trabalhar de casa e até exportar, né? Uma construtora brasileira trabalhando na África contrata operários na África. Agora eles podem manter os operários brasileiros trabalhando no Brasil numa obra na África. Então existe um monte de vantagem para a diversidade de operários, para aumentar o pool, né, de pessoas potenciais em obra.